Podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, a velha resenha nossa do canal, né? Estamos aqui hoje recebendo o psicólogo Walter Prestes, né? Vai bater um papo com a gente, né, Walter? Isso. Depois que vai se apresentar melhor, vai falar algumas coisinhas aqui, vai falar das formações dele. Mas você sabe que antes de começar eu preciso pedir o seu apoio, a sua ajuda para você se inscrever no canal, né? Então, por favor, vai lá embaixo, dá um joinha, comenta, se inscreve no canal e você vai estar vendo os cortes passando por aí. Se você vê os cortes, ajuda a gente, eu deixo sempre o link lá, você vai lá e acessa o canal e se inscreve. Eu preciso da sua ajuda. A inscrição, ela ajuda a gente bastante, tá bom? Então eu preciso demais da sua ajuda. Agradecimentos aí, obrigado à Cervejaria Fix, passando agora de pouco aí. Você tá vendo o banner dele lá em cima passando. O Volta também tá vendo ali, né, Volta? Tá vendo lá o banner passando, da Cílio. E obrigado, né, o Diogo, pelo apoio. E, né, estamos aqui com o pessoal aqui e de cara, né, você vai levar de brinde essas 4 cervejinhas aqui, é sua de brinde, presente meu e do Diogo pra você. Opa, agradeço vocês, o Diogo, grande amigão aí da Ficos, né? Da Ficos Cervejaria. Diogo, olha aí, ó, mais um brinde pra mais um convidado aqui, né? Maravilha, obrigado. A Cervejaria Ficos, ela fica aqui em Bernardino de Campos mesmo, né? Fica na Avenida Coronel Albinovos Garcia, bem perto da saída da cidade aqui, você vai encontrar ali, né? Olha, tem eventos ali, é uma maravilha, um bar muito bom, é o bar da fábrica, né? Ele produz a cerveja ali e ele vende a cerveja artesanal. E uma delícia para quem gosta de tomar, né? Para quem curte bastante aí, né? Fica aí a opção da Cervejaria Ficos, ok? Cervejaria, isso daquele jeitinho, né? Beba com consciência, devagar e não... antes de dirigir, né? Não vai beber, né? Não beba, né? Se dirigir, não beba. Esse é o... Faz parte, gente. Eu não vou cortar esse clima, vai ficar assim mesmo, viu? Que eu acho interessante desses esses gatos aqui, né? Com certeza. Gente, obrigado também a Cílio Construções, meu amigo Reinaldo José Cílio, né? Construção, reforma, financiamento, é com ele, Reinaldo José Cílio. Bate um papo com ele, Minha Casa Minha Vida, ele vai facilitar bastante para você. Então, ó, Reinaldo José Cílio, é Cílio Construções, passou o banner agora de pouco, vai passar aqui, anota o telefone, entra em contato com ele, bate um papo com ele, você vai gostar muito. O cara, gente boa, né? Você quer construir a sua casa, o sonho do brasileiro, viu? O brasileiro tem esse sonho de ter a casinha dele, né? Importante, segurança, né? E agora com Minha Casa Minha Vida, facilita bastante, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E só puxa um zap lá, conversa com o Reinaldo, o cara tal, ele vai atender você. E o legal do Reinaldo, sabe o que é, Walter? Não tem aquele lance do robozinho, não, que você chama o cara no zap, daqui 3 horas eu respondo você, não. Você chamou ele lá, ele já responde você. Não tem aquele lance lá. Ele mesmo responde, o próprio Reinaldo. Chama ele no zap, Cílio Construções com a gente, ok? Vamos lá começar então esse bate-papo legal, interessante, muito bom hoje, né? São 2 temas que nós vamos trabalhar hoje. Isso. Mas antes disso, eu queria que o Walter Prestes, mais uma vez, né, em nosso podcast agora, se apresentasse pro pessoal saber aí, né, o gabarito do garoto. Manda aí! Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite novamente, né? Estou aqui para estar falando hoje sobre 2 temas importantes, né? Que estão aí viralizando, né? Que é o bebê reborn e o autismo, né? Que é outro tema que já vem há um bom tempo aí, sendo então aí algo muito importante da gente estar falando. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Walter Prestes, eu sou psicólogo, né? Há 16 anos atuando. Eu trabalho, né, com a terapia cognitivo-comportamental, trabalho também com um grupo de pais, né, na parte de orientação parental. Gosto muito também dos temas relacionados à neurociência, né, tenho formação em neurociência do comportamento e atuo tanto no poder público quanto no privado, ou seja, tenho meu consultório particular, assim como tenho também aí o meu ofício, meu exercício do trabalho dentro aí do serviço público no município de Olho, né? Já vem aí esse ano, mês que vem, no outro mês fará 10 anos, uma década que estou no município de Olho atuando na prefeitura lá também. Caramba, é bastante coisa já, hein, cara? Um pouquinho. E fora os dotes que você tem. Depois eu vou falar sobre isso mais no finalzinho ali. Gente, então um assunto, né, Walter, que está... Eu não vou chamar ele de doutor, porque ele já falou assim, não me chama de doutor, que perfeito, eu não gosto, né? Eu agradeço. Walter Prestes, que ele falou, chama de Walter, que tá ótimo, né? Isso. Então tá bom, psicólogo Walter Prestes, tá obrigado. Bom? Ele já pediu isso aí pra gente, né, gente? Vamos respeitar o convidado, é brincadeira. É só uma maneira de
Né, o Walter é gente boa, bacana demais, tá aqui com a gente. Ó, então um assunto importantíssimo hoje, que nós vamos estar falando aqui, né? Tá borbulhando esse assunto, né, nas mídias sociais aí, na internet em si, né, Walter? Sim. Que é o bebê reborn, né? Reborn. Em inglês reborn. Reborn. Brasil nosso aqui é o Reborn. 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 Então, sobre o bebê reborn, né? Eu queria que você, como psicólogo, como profissional da área, né? Sim. Tem os seus conhecimentos para isso, com certeza, comentar sobre esse assunto com a gente aqui. Então, Emanuel, a gente vem observando aí nesses últimas semanas, né? Viralizando esse tema. A gente vê muito ali no Instagram, né? Falando a respeito, no YouTube, né? Também, muitas publicações a respeito desse tema. O que é esse bebê reborn, né? Nada mais é do que uma boneca, né? Com um delineamento, ou seja, uma estética aí muito similar, né? A um bebê humano, né? Com todas as suas peculiaridades, que imita, né? Imita a vida humana, né? Imita a aparência de um bebê humano, né? E o que a gente está observando de forma, às vezes, até exacerbada, né? De forma muito exagerada, é que estão aí utilizando, né, essa boneca como se ela fosse uma extensão da vida humana, ou seja, como se fosse um bebê de verdade, né? Então muitas, principalmente mães aí, né, muitas mulheres, né, muitas mulheres utilizam esse bebê como se fosse um filho, como se tivesse vida, começam a querer usar o serviço, né, seja de saúde, né, levar imposto de saúde, procurar direitos, né? Até essa semana eu vi até uma advogada comentando sobre algumas coisas de pensão, alguma coisa então, assim. Mas eu vi, o assunto começou a borbulhar, né, que você falou agora, quando alguém começou a divulgar, né, você falou uma pessoa que levou um bebê no SUS para ser tratado, né? Isso, no posto de saúde. Começou borbulhar esse assunto, né? Sim, e agora tá cheio de notícias sobre isso. Mas sabe o que eu penso sobre isso, né, cara? Eu vou arriscar falar aqui, eu vou ser ousado, né? Falar com o especialista é complicado, mas vamos lá, porque ele sabe que eu sou também um leigo no assunto, ele vai me ajudar a esclarecer aqui, junto com você que está aí nos assistindo nesse momento. Cara, eu fico pensando, né? Hoje a nossa geração, o pessoal às vezes tá com medo de ter filho, né? Tá com medo de constituir uma família, porque o negócio de ter uma família e ter filho não é para qualquer um. Sim. E eu fico pensando, né? Será que não é isso que está acontecendo, né? Esse medo que o pessoal tá de ter filhos e de repente vem essa onda. Você acha que isso não tem, assim, algo que... eu creio que tem algo benéfico, né? Tem ao lado bom da coisa, né? Mas Sim. tem um lado assim, talvez o lado bom você vai explicar bem melhor aqui, né? E também tem o lado ruim da coisa, não tem, Walter? Tem os dois lados. Infelizmente, hoje o que a gente está observando nas mídias sociais, na rede social, é que as pessoas rotulam demais, as pessoas querem viralizar, as pessoas querem curtidas, querem chamar atenção, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo que a gente pode analisar por um lado, às vezes, positivo, negativo. Mas o que acontece? A gente está observando o seguinte, que a respeito dessa boneca, né? Qual é a função? O que é importante a gente pensar? Primeiramente, a gente poderia chegar aqui e demonizar o comportamento de muitas pessoas, né, que estão exagerando nessa prática, né, nesse hábito, né? Seria muito fácil a gente chegar aqui e falar assim, são pessoas desequilibradas, são mães frustradas, são pessoas que gostam de chamar atenção, etc e tal, e terminar o assunto aqui, tá tudo resolvido, essas pessoas precisam de tratamento psicológico, psiquiátrico e ok. Né? Mas a gente, como profissional, a gente tem que olhar o seguinte, todo comportamento, principalmente um comportamento mais exagerado, ele tem um porquê de estar acontecendo. Por que será que essas pessoas estão tendo essa prática? Estão tendo esse comportamento de usar uma boneca como se fosse um bebê humano? Por que será que isso está acontecendo? O que está por trás disso? Nós temos aspectos positivos e negativos desse comportamento, né? Certo. Como aspectos positivos, o que a gente pode imaginar? Realmente, essa boneca, ela tem funções positivas. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte,
Uma mãe que está em luto pela perda de um filho. Será que essa boneca ela pode ajudar a ressignificar esse luto, a vivenciar algumas questões da maternidade que ela não vivenciou pela perda desse filho? Será que ela pode ajudar no processo de luto? Nós, enquanto psicólogos, sabemos que ela pode ajudar no processo de luto. Ela tem essa função. Outra coisa que a gente pode imaginar também é alguém que não pode ter filho. Mas e se chegasse uma pessoa no seu consultório lá e chegasse, porque essa onda, ó, segundo, né, até comentando em off com você, falou assim, Manuel, talvez seja uma onda que vai passar, que foi só um momento, tá passando. Sim. Mas vamos supor que isso daí se alongue, né, e daqui a pouco tem alguém batendo no seu consultório lá falando, olha, o Walter, eu tô aqui com a minha bebê, e ela não tá bem, eu também não tô bem. E aí, como é que você faria nessa situação dessa? Emanuel, nós vamos analisar esse contexto, esse vínculo, essa criação de vínculo que ela estabeleceu com uma boneca. A gente pode, sim, estar nos defrontando com o caso de um transtorno psicótico. Porque você pega um marido, por exemplo, um marido que não tem paciência, né? O marido não tem paciência e fala, não, essa menina aí pega a boneca e dá fim. E aí, essa mulher, depois que você essa boneca, né? Sim, mas a gente tem que analisar como que isso começou. O que essa boneca significa, simboliza para essa mãe? O que ela tá tentando ali falar, construir, comunicar através dessa boneca. Né? Nós temos comportamentos que não são simples de compreender. Por exemplo, a gente quando tem um vínculo, seja com a alimentação, por exemplo, quantas pessoas que usam da comida para conter uma ansiedade ou para um vazio existencial e acabam comendo demais? Quantas pessoas que estabelecem, às vezes, seja no consumismo exagerado, ali num objeto, essa tentar tampar o vazio, completar alguma coisa que está faltando, a gente transfere questões emocionais em objetos. Então, é isso que nós temos que entender nessa relação com a boneca. O que ela está transferindo nessa boneca? Então você está dizendo para mim assim que tem, estamos falando agora do lado positivo e do lado negativo. O lado positivo está falando que de repente uma mãe pode estar passando por um transtorno, por uma dificuldade, que ela perdeu alguém, né? Sim. E aí ela pode estar tendo esse refúgio, mas também pode ser por uma questão de tratamento. Então você acha que vamos dizer assim, né? Tem que ter uma certa tolerância com o assunto. Isso. Né? E não ser tão extremista com esse assunto, né? Geralmente, eu sempre digo uma coisa, que quando a gente conhece pouco o assunto, a gente tende a rotular demais e a ser muito preconceituoso. Preconceito nada mais é do que falta de conhecimento de alguma coisa. Correto. Então, assim, a gente julga muitas vezes por preconceito. Qual é o papel do psicólogo? É acolher, é tentar entender. É ver o que está por trás daquilo, é entender qual é a função daquele comportamento. Por que ela está fazendo isso? Por que ela está vivendo de forma extremista essa relação com uma boneca? O que isso quer dizer? Então a gente vai entender isso como uma função de alguma coisa que ela tá assim, comunicando através disso. Então não dá pra gente chegar e generalizar, achar que todas as pessoas que estão tendo essa relação com a boneca são pessoas que têm um transtorno mental. Ô Walter, mas que é estranho, né, cara? Eu vi um vídeo no Facebook, né? Cara, tava com a boneca no colo, a boneca movimentava o olho, movimentava a cabeça, cara. Parecia assim que não era nem uma boneca. Impressionante, cara, de você ver, assim, sabe? Minha filha tem uma até, mas não é dessa forma tão detalhada que nem essa, que são bonecas caras, bonecas aí de, sei lá, eu vou chutar um preço aqui, acho que de R$1.000 ou até mais. Mais, né? Mais. Eu tô falando besteira que eu nem sei o preço. R$5.000, às vezes R$20.000, dependendo, são bonecas extremamente caras. Então você fica vendo, cara, assim... eu acho que assim, que a sociedade às vezes ela sofre um impacto com isso, né? Porque isso é algo novo, né? Então esse impacto que às vezes acho estranho hoje com as mídias sociais, né? Rapidinho a coisa borbulha, né? Muito rápido, né? Isso, e a gente tem que entender também que hoje as pessoas, elas querem muito chamar atenção, elas querem muito ser notadas. As pessoas hoje estão extremamente carentes. Então, às vezes ela vai fazer isso para que outras pessoas notem ela, sabe? Outras pessoas comentem sobre.
Então, para quem quer chamar atenção, tá sendo um prato cheio nós estarmos aqui, por exemplo, né, falando, não no caso nosso, nesse podcast, porque aqui a gente está tentando desmistificar, né, os preconceitos, né, mas de forma geral, né, em todos os aspectos aí das redes sociais, o tanto que está viralizando, muitas pessoas podem estar felizes com isso, né? Falando, poxa, nós estamos conseguindo chamar atenção, né? Nós estamos sendo notadas, olha só. Então a gente tem que ver que comportamento que está por trás. Lógico que para algumas mulheres, acredito eu que é para chamar atenção. Sim. Para outras, pode ser uma dificuldade em estabelecer um vínculo, uma dificuldade em estar lidando com a situação, às vezes, da maternidade, de não ter filhos. Para outros, pode ser apenas coleção. É isso que eu ia falar agora, né? Tem casos de mães que tentaram engravidar, não conseguiram, né? E deve ter, assim, que por mais que haja um tratamento, tem mães que tem um psicológico forte, né? Consegue superar essa perda, né? Eu acredito que tenha mães aí que até hoje sofrem por não ter essa condição de gerar um filho ali, né? E talvez seja uma saída, mas eu fico pensando, Walter, pode ser uma saída, mas não pode ser a única saída. Não, e isso não vai substituir a vida humana. Essa é a questão. Que é o perigo, né? Isso não vai substituir. Essa mistura do que é real e do que não é real, né? Sim. E aí eu acho legal fazer um paralelo também, que a gente estava comentando a respeito das mães de pets. Né? É quase a mesma coisa. Se a gente for imaginar, tudo bem, o pet, né, o cachorrinho, o gatinho, ele ainda tem vida, né? Mas tá longe de ser uma vida humana. Tá longe de ser uma vida humana. Então, dentro disso, como que a gente explica tantas mães, tantas mulheres ou famílias, pais também, né, que adotam um animal e tratam como se fosse uma criança, um bebê? A gente vê, por exemplo, animais em shopping center, a gente vê no mercado, a gente vê aniversário, fazendo aniversário Já para vi. o cachorro, Com bolinho, com tudo. bolinho, dormindo junto na mesma cama, com caminha, etc e tal, como se fosse uma vida humana. O que isso está nos mostrando? Né? Que há algum vazio, há alguma falta, há um vínculo aí que está tentando se estabelecer para substituir muitas vezes a vida humana. Há uma carência aí, né? Isso, há uma carência por trás desse comportamento. Há uma falta. Que nem eu falo pra você, né? Pra quem pode, né? Ser pai, ser mãe nos dias de hoje não é fácil, né? A gente sabe o quanto que é difícil. E essa juventude que tem hoje aí, às vezes, quando acontece, né? De ter um filho, às vezes, ver o trabalho que dá. A gente que já é de uma geração mais... um pouco mais passadinha, um pouco, né? Já passou por todo aquele processo, né? Sim. E às vezes eu fico pensando, será que eles pensam que de repente... Eu tô só chutando aqui, tá bom? Gente, eu tô aqui comentando uma boa com ele aqui. Tô correndo o risco dele mandar uma chacoalhada em mim aqui, né? Mas vamos lá, vamos arriscar aqui. E às vezes assim, com o risco, com o medo de tudo isso, mas é mais fácil eu ter um pet. É mais fácil eu ter um bebê reborn, porque eu não tenho trabalho, eu não tenho toda aquela... questão com a criança Perfeito. pequena. Não, concordo plenamente. Plenamente outra. Se a gente for pensar, se for pra gente colocar um filho no mundo e não cuidar, e não acompanhar, não se dedicar, às vezes é melhor ter um bebê reborn. Menos mal, né? Será que isso, Walter, não tá de repente assim, expondo para a sociedade, né, o quanto que o ser humano, às vezes assim, o quanto que com esse passar dos anos, tecnologia chegando, muita coisa acontecendo, o tanto que isso gerou assim não sei se um buraco, um vácuo de carência do ser humano, e isso tá fluindo, tá borbulhando. Será que não tem muito a ver com isso? Você que já trabalha, eu acho que nós estuda a mente humana faz um tempo já, né? Eu acho que nós estamos vivendo um período crítico de transformação, principalmente de vínculos, de família. Por exemplo, há 60, 70 anos atrás, né, uma mãe, um pai tinha 4, 5, 6 filhos. Hoje os casais, na nossa época, vamos dizer assim, né, há 40 anos atrás, mais ou menos, bastante, né? Nós já víamos famílias com 2, no máximo 3 filhos, não é? E hoje? Hoje nós estamos tendo muitos casais que não têm filhos, que optam por não ter filho, por ter um cachorro, por ter um gato, às vezes por ter um bebê reborn. E se você sai fazendo uma pesquisa de campo, perguntando na rua, você quer ter filho? Você quer ter?
você sabe a resposta que a gente vai ter. A gente sabe que a sociedade, ela, né, de forma geral, ela está complexa demais. Mas realmente nós estamos tendo uma mudança de comportamento social. Né? Uma família menor, né? Nós estamos tendo casais que não desejam ter filhos. Então estamos tendo toda essa transformação. E às vezes um animalzinho de estimação, às vezes uma bonequinha vem fazer esse papel de substituir um filho, de substituir uma outra vida ali. A gente tem que analisar isso com a complexidade que é. Né? Vou jogar uma agora pra gente pra gente discutir aqui. Por exemplo, o menino era pobre, né? Não tinha condições de ter o videogame da época. Sim. Que naquela época era videogame. Uhum. Presta atenção, né? E ele não tinha condições. Agora, hoje ele já cresceu, tem um bom trabalho, ele vai lá e compra o melhor videogame que tem. Sim. Porque naquela época ele não tinha aquele videogame. Sim. Então ele vai e compra agora o melhor videogame. Uhum. E a mulher dele briga com ele. Pra que comprar videogame? Pra que comprar isso? Pra que comprar aquilo? Sim. Naquela época ele não podia comprar. Hoje ele tem condições de comprar. Sim. Aonde eu quero chegar com isso, Walter? Aquela menina que queria aquela boneca, que naquela época ela não tinha, será que não tá meio relacionado também não tá relacionado com essa, né, com essa onda? Entendi, Emanuel. Também, pesquisando, lendo um pouquinho sobre o assunto, vejo que há profissionais que se posicionam a respeito disso, dizendo que algumas pessoas utilizam sim o ato de brincar, né, até adultos. E isso não é uma coisa patológica. Patológico, às vezes, é querer levar num pronto atendimento, numa farmácia, num serviço onde uma pessoa humana utilizaria. Isso é mais patológico, isso caminha para um campo patológico. Mas um adulto, por exemplo, que não teve uma boneca interessante, legal, hoje querer comprar para brincar, de forma, entre aspas, né, brincar pra ter ela, né, ali. Uhum. Assim como um adulto, um homem adulto, um videogame pra ele jogar. Agora, o videogame, ele vai jogar um videogame, ele não tem crítica social. Sim, sim. Agora, uma mulher de 40, 50 anos, por exemplo, 30 anos, que compra um bebê reborn pra ficar, não brincar, mas ali, às vezes até brincar, adulto brinca também, né? Uhum. Mas pra colocar uma roupinha, pra às vezes simular uma situação assim, é patológico. Então aí é um assunto que geraria, né, um conflito, né? Porque o homem pode jogar um videogame, a mulher não pode ter uma boneca. Então, é isso que eu quero dizer. Por isso que a gente tem que analisar a fundo, cada caso é um caso, e a gente tem que entender qual é a função desse comportamento. E, assim, fico pensando, será que ela, né, não levou a brincadeira muito a sério, né? Tem uma bonequinha bonitinha, enfeitava, colocava em casa e agora... vou citar um caso meu. Eu tive no mercado com a minha filha, ela tem uma, isso porque não é a original, a cara. Tem uma simples. E eu coloquei no carrinho de mercado e eu nem sabia disso que estava acontecendo. Por isso que eu achei estranho. Eu fui no mercado, passou uma mulher com o carrinho, a mulher desviou do carrinho. Ai, quase bati na sua filha. Falou pra minha esposa. Eu falei assim, não, dona, é uma boneca. Você vê como que o ser humano vai acostumando com as coisas, né, cara? Sim. Você vê que interessante, né? E vira moda, né? E aí o outro começa a copiar, porque o outro tá fazendo, nós somos seres, né, de cópias, né? De copiar comportamento, de moda. Então é cultural, né? É cultura. Então isso tá entrando no dia a dia, no cotidiano. Se o outro tem, eu também vou querer ter. Se o outro tá levando no mercado, eu também vou levar. E a gente... Só que o que eu acredito é que isso logo desaparece, como tantas coisas que na nossa sociedade em algum momento apareceram, a gente achou que era algo às vezes um pouco exótico demais e depois desapareceu. Eu acho que é uma fase, eu acho que isso logo desaparece e outra coisa estranha aparecerá no lugar, né? Ô Walter, mas você acha que isso, como profissional, né, psicólogo profissional, você acha que isso não pode gerar algum mal para as pessoas, para que a pessoa que tem essa boneca, algum mal assim, que leve a algum distúrbio, alguma coisa assim? Você acha que isso pode acontecer? Na verdade, eu acho que quem, tendo contato com uma boneca, começa a estabelecer um comportamento similar a um comportamento humano de cuidar de um filho e começa a tentar tornar isso cada vez mais realista, eu acho que já precisa de ajuda profissional. Ah, tá vendo? Né? Aí já demonstra que há alguma questão que está fugindo da norma, ou seja,
que precisa de uma orientação profissional. A gente precisa olhar para isso. Alguma coisa assertiva não está cadenciando aí como esperava-se, né? Então precisa de uma ajuda, com certeza. Então, ao seu ver, pode também ser... se a pessoa consegue separar o que é real, né? O que é real do que é não real, que no caso da boneca... É que assim, né? Igual eu falei pra você que agora, essa boneca aí, ela se torna tão real, as bonecas que existem, né? A gente tá falando de boneca aqui, é que não tem uma imagem aqui agora. Depois eu vou colocar. Talvez eu coloque depois pra gente ver. Para as pessoas que não acompanham, que não viram, tá pensando que é uma bonequinha parada, que não se mexe. Mas eu vi vídeos aí de bonecas que ficam em pé, que se movimentam, que piscam, que choram, que tem que trocar fralda, que solta um líquido. Eu vi caso, Walter, não sei se você acompanhou alguma coisa, acho que sim, né? Você estudou bastante o caso. Caso de boneca humana grande que vem grávida e a mulher vai lá e tira. E vem também a boneca na posição, como fica na barriga, né? Dentro na bolsa, né? Isso, né? Fetal. Na bolsa ali, fica na bolsa e vai, tira o líquido ali, no líquido da mulher ali por dentro da bolsa, né? Tira o líquido, tira a boneca. Então, você veja só que ponto, cara. A gente tem que avaliar a profundidade do caso, quanto essa pessoa tá levando a sério essa, entre aspas, brincadeira. Se ultrapassou ali a margem da brincadeira e se tornou um comportamento rotineiro, um hábito, onde essa pessoa vive em função daquilo, aí nós precisamos procurar um profissional. Sabe? Eu acho que esse é o ponto. Essa é a linha divisória. Não é mais uma brincadeira, um passatempo, e se tornou um hábito, uma rotina, um cuidado diário. Então, assim, pode de alguma forma ser algo que pode fazer mal. Mal no sentido da palavra, a palavra mal, né? Talvez seja muito pesada. Não, né? Pode fazer mal. Pode estar causando um prejuízo no comportamento, na saúde mental dessa pessoa, com certeza. Isso pode acontecer, então. Pode. Nossa, cara, então assim, por outro lado, né, tem um lado positivo que você falou agora, né, um tratamento e tal, mas mesmo nessa questão onde a pessoa esteja num tratamento e tal, ela não pode perder esse senso de realidade, é isso, né? É isso aí, o senso de realidade. Ela é uma boneca apenas, ela não é sua filha. Entendi. Ela pode ser usada como assim um tratamento ali, mas o tempo todo aquela pessoa entendeu, olha, é uma boneca. Nós temos, por exemplo, cães que são usados para tratamento, né? A gente vai estar falando de autismo daqui a pouco, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, tem a terapia, tem a ecoterapia com cavalos, nós temos terapia com cães, né? Assim como os animais servem, né, para a questão terapêutica, uma boneca pode servir para uma questão terapêutica, para uma questão de vínculo, sabe, que a gente está trabalhando na clínica. Ela pode ser usada para uma boa causa, mas aí ela é uma ferramenta, né? Ela não é uma causa final da situação, né? Ou seja, a pessoa confundir uma boneca com uma criança e tratar como um filho, suposto filho, aí nós estamos caminhando para uma pessoa que precisa de ajuda psicológica ou psiquiátrica. Mas eu volto a falar para você, cara. Se torna cada vez mais difícil da pessoa definir, né? O que é real do que não é. A tecnologia hoje ela tá assim, né? Eu tô falando de boneca, mas tem jogos, tem tudo aí. A gente vê inteligência artificial, simulação, os bonecos, tá muito parecido com a vida humana, né? Então, realmente, nós estamos vivendo esses tempos. Então, eu acho que isso daí é só eu acho assim, isso daí pode ser, talvez, é só uma pontinha do iceberg, é só um assunto, né, que borbulhou, que você falou que é uma moda, né? Isso. Mas, né, infelizmente daqui pra frente a gente vai ter que ficar atento, porque vai começar a aparecer coisas que você falou agora de pouco, até interessante, né, falar sobre isso. Vai aparecer coisas que, como diziam nossos pais aí, né, do arco da velha, assim que eles falavam, né? Isso. Do arco da velha, né? Mas a gente volta aqui e fala das novidades quando surge outra coisa, né? Mas eu acredito que isso não vai perdurar por muito tempo, eu acho que logo esse assunto já se esgota, porque hoje tudo é muito fluido na sociedade atual, né? A gente vê, por exemplo, surge um assunto, uma moda, um costume, logo ele se desfaz, logo ele desaparece, aí vem outro. Então eu acredito que é algo perecível, algo que logo desapareça do nosso cotidiano. Isso. Então, na sua visão, é algo temporal, algo passageiro, pois só uma onda que tá é uma onda, que tá acontecendo aí.
Mas assim, se uma mãe que estiver assistindo a gente aqui, de repente, né, tiver com essa questão, ela pode, com certeza, procurar um profissional igual a você, né, assim, do SUS mesmo. Isso, seja no outro. No sistema público ou privado, procurar ajuda profissional. Ela não precisa ter vergonha, ela pode procurar. Pode, não vai ser julgada, vai ser acolhida. Eles, o medo deles é esse, né? Eu vou chegar lá e falar que eu gosto de uma boneca e o psicólogo já vai rir de mim. Não vai rir que é um profissional, né? Isso eu tô falando de uma situação, mas você deve ter N situações absurdas que você encara. Perfeito, sim. Como profissional, você tem que filtrar e tem que atender bem e acolher a pessoa, né? É o que você tem que fazer, né? Às vezes é uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa que vive sozinha há anos, ela sente falta de falar com alguém, ela sente falta de ter contato, de cuidar de alguém. Às vezes ela executa esse comportamento com essa boneca. Ah, então ela tem um problema? Não necessariamente. Tá trazendo sofrimento pra ela? Tá fazendo com que ela não saia mais de casa, com que ela entre num sofrimento clinicamente aí relevante? Não, não tá. Então não é um caso que tá trazendo um prejuízo. Agora, quando tá trazendo um prejuízo, a gente vê que essa pessoa tá em sofrimento, que ela tá em isolamento, ela não tá se adaptando à sociedade, aí a gente vai tratar, sim. Aí acende o alerta, né? Sim. Opa, sinal de alerta, né? Isso mesmo. Maravilha. Então, acho que a gente encerra por aqui, né? Com certeza. Um assunto, era para ser até um pouco mais rápido, mas conseguimos falar um pouco mais sobre esse assunto. Sim. A gente vai dar um corte agora, né? Então, não perca a segunda parte, o segundo vídeo, né, Walter? Isso que mesmo. agora vai ser um assunto, assim, talvez eu acho que de muito mais... sério e relevante. Mais sério, mais relevante. Que vai ser sobre o autismo, né? Ele vai estar conversando com a gente aqui. Na verdade, eu chamei ele para falar sobre autismo, era o tema principal. Como se borbulhou esse assunto, eu falei, por que não chamar um psicólogo para falar sobre esse assunto? Perfeito. Né? E eu vi alguns psicólogos falando na mídia sobre esse assunto também. Eu falei, não, vou trazer um psicólogo que mora aqui em nossa cidade, né? Mais um que mora aqui em nossa cidade, que vai nos ajudar. Okay. Né? Vai que chega essa onda que começa a borbulhar, ainda não tá muito forte. Aqui acho que não tem casos assim. Sim. É mais pra cidade grande aí que tá acontecendo isso daí. Sim. Gente, então, daqui a pouquinho a gente volta. Então, por favor, assiste a segunda parte. Vou deixar o corte lá sobre autismo. Se você gostou desse assunto, né? Obrigado, você que chegou até agora aqui e nos assistiu, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho para a segunda parte. Podcast.